palavra desse domingo nos mostra uma divisão profunda que existe no coração do homem, numa luta interior contínua que é devida ao pecado original. Por um lado, o instinto da conservação que nos leva a querer salvar a vida. Por outro lado, nosso chamado, nossa vocação ao amor, que nos leva a fazer da nossa vida um dom para os outros e a dar a vida para os irmãos, realizando realmente a nossa missão nesta terra. E belíssimo poder entrar neste mistério que está realmente enraizado no coração de cada homem, no meu, no teu coração. Seu caminho espiritual me leva a esta unidade interior, na descoberta que este conflito é apenas aparente. Eu percebo, seguindo a palavra de Deus, aquela mesma palavra que me chamou à vida, que é rendendo-me a Deus, realizando a missão que Ele me confia, que me realizo de verdade. Que estreita é a porta que leva à vida plena, e esta porta tem uma chave que é a cruz. Entendo então que o chamado do Pai é o caminho da vida plena nesta terra e da vida que se fixa na eternidade, e que me leva realmente a dar a vida porque confio no seu amor. É belíssimo no trecho de Jeremias, no capítulo 20, do versículo 7 a 9, quando Jeremias se expressa com palavras tão bonitas esta luta que está no coração de cada um de nós. Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. E Jeremias descreve toda esta luta e no final disse: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele, mas senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar meu corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar. E aqui Jeremias, que experimenta aquilo que nós chamamos repouso do Espírito Santo, se abandona nos braços do Pai. O mesmo conflito lemos no Evangelho deste domingo, no capítulo 16 de São Mateus, porque realmente se vê na vida de Pedro esta mesma dificuldade, a luta entre os dois caminhos, entre as duas vidas, e reflete o desafio realmente da vida humana. Vemos que existem neste trecho dois caminhos, dois pensamentos, duas vidas, mas uma única decisão que precisamos tomar. Lemos então no trecho do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 21 do capítulo 16. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, do sumo sacerdote e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá dar alguém em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. Vamos então ver estes caminhos, estes pensamentos, estas vidas. Primeiro, existem dois pensamentos e existem dois caminhos. Jesus está caminhando rumo a Jerusalém, caminho do sofrimento, caminho da rejeição, caminho da cruz, da morte e também, porém, caminho da ressurreição, da realização plena de uma vida que não passa. E Isaías nos diz: meus pensamentos não são vossos pensamentos, meus caminhos não são vossos caminhos. Por isso, Pedro tem a coragem, ele que foi apenas promovido como chefe da igreja, de repreender Jesus. Até com argumento teológico, Deus não quer isso, Deus não pensa deste jeito. É patético, até paradoxal. Quantas vezes nós queremos ensinar a Deus a ser Deus, Deus conforme o nosso pensamento, e não queremos seguir nós o pensamento do Senhor, que é nosso Mestre. E realmente aqui entra
o sentido da conversão. Conversão é ir atrás de Jesus. A tradução literária não é vai para longe, Satanás, mas vai atrás de mim, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de tropeço. Jesus está dizendo a Pedro, não sou eu que tenho que seguir o teu jeito de pensar, o caminho da salvação que você imagina, espera. Sem dúvida, Pedro sabia que naquele momento Jesus ia entrar em Jerusalém de forma triunfal, para ser o vencedor, ser aclamado como rei, e ele já se via como primeiro-ministro, mas não era este o caminho que Cristo queria seguir, conforme a vontade do Pai, mesmo que isso custasse suar sangue e custasse a própria vida do Filho de Deus feito homem por amor. É interessante, seguimos o caminho de Satanás quando nós não seguimos o caminho de Cristo. E Jesus explica para Pedro que ter um pensamento humano significa ter um pensamento satânico. Nós temos só dois pensamentos e dois caminhos, ou o caminho de Deus ou o caminho de Satanás, ou o caminho da carne ou o caminho do Espírito. Quantas vezes nós queremos que Deus realize os nossos planos, os nossos projetos? Tem uma história simpática de um monge que disse: só uma vez pedi que Deus escutasse a minha oração, e quando ele escutou a minha oração, tudo deu errado. Nunca mais pedi que escutasse a minha oração. Eu comecei a escutar e seguir a sua vontade. Jesus repreende Pedro. Interessante que esta palavra repreender não é apenas uma correção, uma chamada de atenção, um xingamento, não. Repreender significa que Jesus, com amor, repreende, toma novamente Pedro consigo. Ele não desiste de Pedro, mesmo que Pedro tenha sido intempestivo no falar. Pedro ama Jesus. Pedro não quer que Jesus sofra, mas nem sempre o amor humano é divino. Nem sempre aquilo que para nós é lógica humana reflete a vontade do Pai. Existem, depois, duas vidas, como escutamos no Evangelho, uma vida na carne que sempre se perde, pois a morte é a única certeza desta vida terrena, e uma vida eterna. São Paulo diz que quem semeia na carne, da carne receberá corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito receberá vida eterna. Nós temos que entender que esta vida na carne tem como única meta a morte, mas depois da morte começa aquela vida que não passa. Nos Estados Unidos, 500 mil pessoas cada ano sobem num carro não sabem que morrerão num acidente de trânsito. 450 mil pessoas morrerão num acidente em casa cada ano. 100 mil pessoas se infartam no Brasil. E no 2019, 60 mil pessoas saíram de casa e não sabiam que iam ser assassinadas. A nossa vida passa. É como se nós tivéssemos um capital que nós podemos consumir em comida, bebida, prazeres, entretenimentos, mas nós também podemos colocar este capital na bolsa, investindo em boas ações. Estas boas ações vão rendendo. É simpático, porque mesmo assim, as boas ações da caridade, as boas ações da escolha de Deus no primeiro lugar na nossa vida, nos permitem de ter sempre o necessário para a vida terrena, mas ter, sobretudo, a certeza da vida eterna, pois a caridade cobre uma multidão de pecados, e como lemos em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, se buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas que normalmente nos preocupam ficarão garantidas para nós. Assim conclui Jesus neste Evangelho: não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Não é a comida, não é a bebida que torna a nossa vida plena, mas é a caridade, é o relacionamento com o Pai, a confiança no Pai, que nos leva a experimentar que eu posso entregar uma vida que passa para alcançar algo que não passa. E por isso a vida eterna, que é a graça, que é o viver no amor do Pai, viver na palavra, que é a confissão. Minha avó sempre dizia: tenha a malinha sempre pronta para o dia que Deus te chamar, porque este dia chega como um ladrão.
Nossa Senhora sempre nas mensagens nos convida a confessar frequentemente, os leigos pelo menos uma vez por mês, os consagrados até uma vez por semana, porque ela sabe como mãe premurosa que aquilo que é importante é a graça que aqui na vida terrena podemos alcançar para a vida eterna. E é interessante perceber neste trecho como Pedro, que tinha acabado de dar um show, sendo o primeiro dos apóstolos, aquele sobre o qual Jesus disse que ia edificar a sua igreja e que as portas do inferno não iam prevalecer sobre a igreja, que logo dá uma mancada terrível e faz uma figura péssima. Cada um de nós é capaz das coisas mais lindas quando a nossa tomada está ligada no Pai. Eu sempre digo, está ligado? Sim, se estou ligado no amor, eu experimento a força do Espírito. Mas quando estou ligado na carne, eu sou capaz das experiências piores, tristes, terríveis. Experimento o próprio inferno. Pedro tinha acabado de ser instrumento da graça de Deus e logo depois cai. Não temos que nos assustar perante as nossas quedas, nem nos exaltar perante os momentos gloriosos da nossa vida. Só lembrar-nos que sem Ele nada podemos fazer. E finalmente precisamos tomar uma decisão. Qual? A decisão de não decidir. Parece até engraçado, porque se sei que o Pai é amor, confio nele, confio na missão que Ele me confia e confio plenamente nesta confiança, porque Ele é Pai, Ele sabe o que é meu bem. Às vezes nos comportamos como eu me comportei quando eu tinha 5 anos e tive que sofrer uma pequena cirurgia por causa de uma infecção e gritava assassinos, assassinos, mas na verdade meu pai e minha mãe, o médico, estavam me poupando de uma possível infecção generalizada, mas para mim era a morte. O Pai sabe. Nós como crianças às vezes nos revoltamos porque não confiamos plenamente neste amor. Nós somos chamados então a perder uma vida perdível, uma vida que sem dúvida vou perder, para uma vida que se fixa na eternidade. Não busco a dor, mas aprendo a amar. E o amor me leva a dar a vida para os outros. Este é o abandono que a palavra nos convida a viver, aquele abandono que Jeremias, como escutamos na primeira leitura, experimenta até o repouso do Espírito. Eu nunca esqueço de um matador do PCC que durante um momento de ministração foi curado fisicamente e logo depois, entregando a vida para Cristo, ele acabou perdendo a sua vida. E foi durante uma experiência do repouso do Espírito que ele entendeu que era melhor perder a vida com Cristo do que através do crime se enriquecer, tendo poder nesta terra e força aos olhos do mundo. E assim foi assassinado no último domingo antes do Natal, saindo da missa, com 6 tiros. E nas suas mãos havia o terço, aquela única arma que ele quis manter como caminho para a vida eterna. E realmente, o sofrimento do tempo presente não tem comparação com a glória que nos é reservada. Vale a pena, como lemos na segunda leitura, pela misericórdia de Deus, entregar e oferecer em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, a nossa vida como verdadeiro culto espiritual. Vale a pena não conformar-nos com o mundo, mas transformando-nos e renovando a nossa maneira de pensar e julgar, poder realmente distinguir a vontade de Deus, aquilo que é bom, aquilo que agrada, aquilo que é perfeito. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse domingo e te dê a graça de fazer da tua vida um dom para o mundo, uma realização plena de uma missão maravilhosa que Deus te confia. Vale a pena consumir-se por amor. Um bom domingo para todos.